Olá, sejam todos muito bem-vindos ao canal Confraria Cognitiva. O mundo está parado, perplexo, olhares voltados para um cenário de morte, guerra. Um cenário que é apenas o reflexo daquilo que durante tantas décadas na história vem se repetindo no Oriente Médio. Uma guerra milenar que mistura-se sentimento religioso, luta por espaço, poder político e, sobretudo, a fé em uma promessa que, segundo ambos os grupos, foi dado por um Deus chamado Alá ou Javé. Na live de hoje eu quero tratar com muita seriedade, com muita acuidade, o real retrato e aquilo que não querem que você saiba sobre, de fato, o que está acontecendo na Palestina. Quem são os culpados desta guerra? Existe vítima, inocentes? É possível, por meio da teoria da guerra justa, dizer que temos que levantar a bandeira para uma limpeza étnica de grupos que foram levantados no decorrer da história, que se opunham a uma tentativa de limpeza étnica? Afinal, é possível dizermos que todos os palestinos fazem parte de um mesmo contexto e, portanto, deve ser, de fato, aplicado as mesmas medidas para se justificar e legitimar o genocídio? A religião judaica diz que a área em que Israel foi fundada é a terra prometida por Deus, por decorrência de um patriarca, uma narrativa mítico-literária, uma saga envolta a tantas questões religiosas que vêm sendo defendidas durante milênios pelos judeus e várias gerações. Por outro lado, nós temos os árabes, iranianos, islâmicos, os grupos étnicos da Palestina, que de alguma forma ainda dizem: não, essa terra é nossa. E se o Islã aqui se funda, é porque também nós somos herdeiros, por decorrência da primogenitura de Abraão com relação a Ismael. Mesmo após as conquistas das cruzadas europeias e o domínio turco-otomano nessa terra, na Palestina, na região que abarca o Rio Jordão e o Mar Mediterrâneo, sim, ali se instaura uma guerra em nome de Deus, e que eles chamam, na verdade, de uma guerra santa, porque a terra é santa. Uma disputa que já ultrapassa milênios. E atores do cenário da geopolítica, representado por diversos países, de alguma forma tendem a se posicionarem de acordo com suas conveniências e interesses sobre isto. Desde a Segunda Guerra Mundial, o Oriente Médio não tem um só momento de paz. E nós aqui, entrando em conflitos ideológicos ou balançando bandeiras de quem é mais culpado ou menos culpado. Bem, após a criação do controverso Estado de Israel, então acabaram por gerar uma série incessante de conflitos, o que foi levando, culminando a criação de movimentos ditos nacionalistas de resistências árabes, de religião islâmica, para, de alguma forma, protegerem esse espaço, mesmo eles não tendo o apoio, como Israel, dos braços norte-americanos ou da União Europeia. A demora da criação de um Estado palestino já é um projeto que não vem sendo absolutamente entendido como algo que possa aplacar os ânimos deste conflito, porque não há um interesse de quem queira petróleo, o domínio dessas bacias petrolíferas, em hipótese alguma, ter qualquer tipo de
relação com os palestinos, ainda mais os tornarem independentes. A construção de assentamentos israelenses, sobretudo na Cisjordânia, e a barreira que foi construída por Israel, sim, diferente do que diz um tal doutor Rock ou professor Rock, sim, por Israel, que foi justificada sobre uma premissa sem fundamento de que era para combater os fundamentalistas e impedir a entrada de guerra. O professor Rock deveria ser mais honesto, para quem anda aí o venerando, porque os documentos e os dados históricos provam isso. Então, a partir deste momento, eu quero inaugurar, estrear, seja lá como você entendeu, o nosso quadro aqui para vários temas. Senta aí e vem comigo. Vamos tratar deste assunto de maneira muito bem fundamentada. Iniciando, então, um mapa sobre o que está acontecendo realmente na Palestina. Mas, para isso, nós precisamos olhar para este gráfico que está aparecendo agora, nesse momento aqui do meu lado. Então, atente para este gráfico que está aí. Você vai observar que esta região que você está vendo aqui abarca a Palestina. Aqui, bem aqui desse lado, nós temos o Egito, mais acima nós temos a Síria. Vindo mais para cá, você vai ter o Líbano, descendo mais um pouco o Irã, vem a Cisjordânia, do lado de cá que não tem mais espaço, você tem a Jordânia. Mas o que você precisa entender é que este é um mapa quase que atualizado de 2018 com respeito à posse e o domínio de Israel nesses territórios. E veja, marcado pela cor laranja, olha o que está aí, ó. Vou dar um zoom para que você possa ver melhor e não dizer que o professor está aumentando. Olha aí, ó. Tá vendo aí? É a área totalmente militarizada por Israel na Palestina, em territórios que nunca lhe pertenceu. E esta militarização, se não for por decorrência absolutamente de um projeto imperialista, colonialista, ultraliberal, e que tem por objetivo simplesmente a teocratização da Palestina, exclusivamente voltada a uma religião judaica e as premissas absolutas de uma fé, eu terei que dizer que o Benjamin Netanyahu tomou algum remedinho antes de proferir um discurso e dizer que realmente o seu desejo e do povo é tomar tudo, porque eles são os herdeiros legítimos. Eles querem isso e, portanto, não importa como a guerra acontecerá. Quem serão os bodes expiatórios ou as marionetes? É preciso toda uma narrativa e todo um monopólio para se institucionalizar a limpeza étnica e dar cabo da inexistência daqueles que foram historicamente, no passado, né, professor Roque, considerados inimigos número 1, porque, na verdade, inventavam os inimigos e se diziam os herdeiros desta terra. Sob muitos aspectos, conhecida como Canaã. Mas eu vou aumentar um pouco mais. Vamos entender a parte amarela. Observe que é o total controle dos palestinos. E olha o que você tem. Um pouco espaço ocupado, realmente, tá vendo? Pelos palestinos. Mas calma. Veja agora a parte mais laranja, mais escura, uma laranja escura. Governado pelos palestinos, mas com aparato militar de Israel. Não. O professor José é um conspiracionista, é um terraplanista. Quem estão certos são os doutores e professores como o professor Rock e tantos outros, que evidentemente precisam atentarem e atenderem uma agenda globalista, imperialista, absolutista, ignorarem os próprios fatos de um contexto que já vem absolutamente acontecendo no decorrer da história e que, consequentemente, se repetirá em conflitos e em guerras. É preciso, de fato, negar de que Israel é o principal responsável pelo surgimento, inclusive, de movimentos de resistência que foram se tornando, sem passapanismo, em movimentos terroristas.
Depois eu falo de guerra justa para ver se existe fundamento para o que estão fazendo aí. Vamos então à parte laranja. Assentamentos israelenses. Onde, pessoal? Em territórios da Palestina. Está aqui, olha, marcado. Ok, vocês estão vendo? Isso. Agora eu vou tirar essa foto e vou trazer outra. Eu vou trazer esta foto aqui. E aqui é muito importante que você atente comigo, porque nós vamos falar de uma coisa muito importante nesse momento, tá? Sem passar panismo, sem passar panismo. Nós sabemos que os Estados Unidos, bem como a União Europeia, por não conseguirem tomar os territórios palestinos e ali, de alguma forma, estabelecerem uma relação de exploração do maior capital já surgido na história da humanidade, o petróleo, bem como ainda conseguir controlar militarmente muitas outras áreas. Sim, começaram a criar os seus monstros, entre eles o Hamas. E, consequentemente, por decorrência disso, também o Fatah. Não importa como, o fato é que o Fatah surge para o que nós podemos chamar um aparente dualismo, um aparente antagonismo entre dois movimentos políticos, organizações partidárias, paramilitares, entre outras, que tinham por objetivo claramente a formação de quê? De um governo de coalizão para combater o Hamas. Entendeu? E isso, sobretudo, acontece em um cenário que o Hamas não quer negociar. E voltamos, então, para esse contexto de surgimento tanto do Hamas quanto do Fatah, que os Estados Unidos, sim, e não muito distante, em 2007, impediu e bloqueou todos os recursos necessários para a subsistência da Palestina. Não disse do Hamas, da Palestina, mas que estava administrado sob a autoridade do Hamas. Ah, entendi. Isso gerou a guerra civil. O Hamas expulsa o Fatah da faixa de Gaza, passa a administrar a região. Ah, tudo bem. Mas o Fatah se mantém, então, na Cisjordânia. Sim, o Fatah, sobre o presidente Mahmoud Abbas. É ali que há a constituição de um novo governo. Só que o próprio líder palestino, Ismail Haniyeh, evidentemente, que era o primeiro-ministro, estrategicamente vai nomear Salam Fayyad. Sim, por quê? Tudo, na verdade, tratava-se de um plano já arquitetado, evidentemente que poderia culminar no quê? Absolutamente em uma guerra. Ah, entendi. É um anacronismo do José fazer uma diacronia para mostrar que uma hora o estopim vai dar o seu bom. Sim, uma hora o estopim chega ao seu fim e a bomba explode. Ah, entendi. Em junho, então, de 2007, Israel, diferente do que disse o professor Roque, convidado para vir aqui no meu canal, porque tem pessoas que dizem que porque o José não tem título de doutor, o José, bem, eu disse, eu me contento com a minha pós-graduação muito bem feita em Direitos Humanos, voltado totalmente a um contexto da geopolítica que abarca Israel, defendendo, inclusive, para uma futura tese de doutorado, quem sabe, não sei se farei, estado de exceção em direitos humanos numa perspectiva de quê? De quê? De quê? De Carl Schmitt, mostrando a constituição de um javismo moderno dentro de um contexto da geopolítica. Vai dar o que falar o meu trabalho, não vai, professor Roque? Ok, eu só estou mostrando que o professor Roque distorce a verdade, distorce o fato. Porque Israel decretou bloqueio, sim, da faixa de Gaza, que veio dificultando a circulação de bens e pessoas por terra e mar. É este o mapa que está aparecendo aí para você. Tá vendo? Mesmo que algumas outras fronteiras estivessem acessivelmente abertas para que alguns palestinos em Gaza pudessem, de alguma forma, manterem suas relações intersociais e comerciais, visto que alguns exploravam o comércio na região. Ah, sim, o professor tem que explicar.
O governo israelense justificou. O professor Roque não falou isso, gente. Vai lá, mostra o meu vídeo para ele fazer um vídeo e dizer que o professor está mentindo. Porque, afinal, a mídia jogou forte pro cara. Sim, o governo israelense alegou que o bloqueio foi para coibir o fluxo de armas de fogo e militantes fundamentalistas. Ah, entendi. Só que o Dr. Roque, professor, cientista político, disse que não, que quem fez todo o bloqueio foi o povo de Hamas. Ou seja, foram os palestinos. Mentira. Em nenhum momento o bloqueio foi praticado pelos palestinos, mas como uma forma absoluta de contra-resistência de Israel ao Hamas. Ora, a dita Anistia Internacional condenou o bloqueio israelense e o classificou, sabe como o quê? Castigo coletivo da população de Gaza. A organização não governamental afirmou absolutamente que o levantamento do bloqueio é a obrigação do Estado judeu. E, portanto, sua execução é um elemento essencial para prevenir qualquer recorrência de conflitos. Eu disse que uma hora ia vir um boom. Então não tem. E esse cenário vai se repetindo cada vez mais na história. Mas calma, eu só estou começando, porque é agora que vem. Vamos então, nesse momento, trazer para você um mapa da história desses conflitos, ok? E se você não enxergar, eu tento dar um zoom para você. Este é um mapa real. E agora é que vem o Mortal Carpado, é agora que vem o Rabo de Arraia, onde quem é o conspiracionista, quem está mostrando a verdade dos verdadeiros culpados por trás de tudo isso, falar imparcialmente, mostrar o pano de fundo histórico de ambos os sentimentos, de ambas as posições, é absolutamente dizer que se está defendendo o terrorismo, entende? Então vamos entender as nomenclaturas e os motivos e as razões pelas quais tudo isso vai acontecendo. 1948, logo após a Constituição do Estado, pelos sionistas, um projeto que foi arquitetadamente já projetado para dar a Israel a supremacia sobre o território, banindo absolutamente de qualquer hipótese a independência do Estado palestino. Então o projeto já começou muito bem, né? Não tem nada que não pudesse alimentar um sentimento de resistência, de revolta aos palestinos. É porque eles são mal por natureza. É isso que eles dizem. Os judeus não. Os israelenses, ou no futuro os que descendem de um Israel antigo, não, eles são vítimas, sabe? Porque, na verdade, a terra é a sua promessa feita por um Deus Todo-Poderoso. Em 1948, então, Israel inicia sua criação e limpeza étnica da população da Palestina, que ficou conhecido como Nakba. Sim, você não sabia? Foi nesse período que gerou 750 mil refugiados que tiveram que sair da Palestina. Ah, vocês acham que quem expulsou foram os palestinos? Não. Foram os judeus. Porque não aceitaram 56% daquilo que tinha sido determinado. Eles queriam mais e querem mais, enquanto não tiverem tudo. É por isso que o José não presta, tem que ser chamado de terrorista e fazer um contorcionismo para dizerem que eu estou defendendo o Hamas. Não. Países árabes, então, se aliaram para combater Israel e reaver o território. E Israel se colocou como vítima, mais uma vez. Estes eram os países terroristas que foram criados nesta forma como terroristas pelos braços que intencionalmente tinham o interesse de que Israel, de fato, dominasse toda a terra. Significa dizer, ter um país como Israel, aliançado dentro de acordos internacionais, era algo promissor. E era, claro, por quê? Porque é um país que alimenta uma falsa religiosidade, uma certa influência sobre a cristianização ocidental. Ora, evidentemente, que ficar contra um país que, de forma direta ou indireta, influenciou a cultura ocidental, sobretudo, mesmo que tivesse alguns judeus, sido vítimas também de atos brutais e desumanos
terroristas na história, como aconteceu na Alemanha nazista? Bem, eu não posso deixar de dizer que por trás disso não tinha ou não tivesse todo um interesse imperialista, exclusivamente o poder absoluto dos norte-americanos. Então veja que de 1948 a 1967, insurgência de Fedayeen, olha o que nós temos: palestinos expulsos na Nakba organizam grupos paramilitares para tentar reaver suas casas. Ah, entendi, era um grupo terroristas. Sim, eram grupos terroristas. Eram só palestinos que entenderam que, olha, não dá para aceitar. Estão tomando tudo, estão expulsando, inclusive, os nativos para criarem assentamentos. Estão violando o nosso direito. Nós já estávamos aqui. Ah, entendi. Mas vamos a 1967, Guerra dos 6 Dias. Ok. Israel, então, se nega a devolver os territórios tomados do Egito após 1967. Lembrando que há uma relação direta, tá bom, gente? Sim, entre o Egito e o Hamas, ainda que hoje isso não esteja tão, mas num futuro passado chegou a haver, depois houve uma ruptura por supostamente uma tentativa de golpe e implementação do terrorismo no Egito, porque o Hamas é isso que eles dizem, né? Na verdade, não nasceu assim, mas se tornou assim. Mas, para ser mais sensato, vamos dizer o seguinte: como os Estados Unidos temiam que uma política, evidentemente, de proteção aos territórios palestinos, e o Egito faz parte disso, mesmo estando na África Setentrional, o norte, nós devemos entender que o interesse absolutamente foi para estabelecer também uma política militar absolutista, porque é isso que ficou o Egito até hoje. Tá entendendo? Ah, não entendeu não? Ok, então vamos continuar. Olha aí, ó. Nasser declara a continuação da guerra, porém, se ganhos ou grandes combates. Tá vendo aí? Vamos então a 1971 a 82. Forças palestinas se levantam contra a ocupação israelense no sul do Líbano, num conflito de guerrilha. Eventos levam à guerra civil libanesa. Lembrando que o Hezbollah está centrado ali no Líbano. Existem sentimentos, claro, entre esses dois povos de maior ou menor grau de aversão a Israel. Portanto, você tem sunitas e xiitas, dependendo da extensão e espaço em que eles ocupam ou na história pensam como controlar e quais os sentimentos religiosos e políticos e ideológicos de ambos os grupos, mas ambos são inimigos de Israel. E por quê? Porque, como disse o Benjamin Netanyahu no vídeo que está aqui no canal, que o motivo da guerra não é a explosão e assassinato de crianças. Na verdade, não é nem tão relevante. Sim, não é. Sabe o que é? É o sentimento de poder para tomar tudo. Calma, que eu só estou começando. 1973, você tem a Guerra do Yom Kippur. Forças egípcias e sírias se unem para tentar recuperar terra de seus respectivos países, tomados, sabe por quem? Por Israel. E você acha que isso foi tomado como? Com pombinhas flores, pombinhas e flores, sabe? Israel mandou, tipo na Arca de Noé, uma pombinha, vai lá e vê se tem alguém na terra, depois volta aqui que eu vou te dar um ramo de flores ou de oliveira para você levar e dizer paz e amor. Não foi assim. Tá dando para entender? Claro que você entendeu. Beleza? Então, no ano de 1985 a 2000, mais de uma década de guerrilha entre o exército israelense e as milícias libanesas. E você acha que a guerra... Acha que foi por quê? Você acha que foi por quê? A história diz, mais uma vez, ocupação de espaços. A negação de que, não, a terra é nossa, nós temos que exterminar porque vocês estão ali... 1987 a 93, estamos chegando, tá, gente? Segura. Nós temos a primeira antífona. Significa atos de brutalidade do exército israelense contra civis palestinos iniciam protestos e um levante marcado pelo uso de pedras contra soldados de Israel. Ficou até conhecido como Guerra das Pedras.
Olha as bombas que os palestinos tinham contra Israel. Pedras. Senta, que eu te conto. 2000 a 2005, nós temos a segunda proporção e a segunda guerra. Vamos subir? Ok. Que bonito. Tá aqui, ó, 2005. Em 2005, Ariel Sharon visita a mesquita de Al-Aqsa e é recebido com protestos. Soldados israelenses abrem fogo contra manifestantes e escaramuças de pedras recomeçam. Preciso falar alguma coisa? Então vamos para 2006. Guerra do Líbano. Forças do Hezbollah bombardeiam alvos israelenses, dando início ao conflito pelo território do sul do Líbano. Mas por que bombardearam? Não havia motivo. A guerra entre eles e os sentimentos por um centímetro quadrado de terra não é motivo. É banal, assim, sabe? Eles simplesmente olham um para os outros e dizem, nós os odiamos, nos odiamos porque... Não, tudo isso tem, de fato, um escopo político, ideológico, histórico que alimentam ambas as nações. Nesse caso, falando do Líbano, Israel, ou as nações em volta de Israel. Mas vamos a 2008, vamos à Guerra de Gaza. Israel lança um tanque massivo em Gaza, alegadamente contra os alvos do Hamas. É preciso justificar. É preciso dizer que quem está ocupando espaço, invadindo e matando é o outro, Israel. Sempre fez isso na história. Aliás, não fez isso, não, fez pior. O Israel antigo, que na verdade hoje é representado por muitos que estão aí numa psicologia social, através de um aparato de memória histórica e tradição passada, fazia pior. Eles, para legitimar o assassinato e o extermínio desses povos, diziam que era uma previsão. Vamos matar porque no futuro eles podem nos matar. Porque Deus revelou que eles seriam isso. É isso aí. 2012. Aí, o que aconteceu? Vamos a 2014 novamente. Israel lança um tanque massivo alegadamente contra alvos do Hamas. De novo. Entendi. Mas o José está fazendo anacronismo. Então vamos ver o meu anacronismo em 2021. Crise israelense-palestina. Muita gente não fala, né? Do que estava acontecendo justamente nesse contexto. Ataques israelenses a fiéis na esplanada das mesquitas iniciam tumultos violentos. Os palestinos realmente estavam provocando. Comente aqui no vídeo, fique à vontade, tá? Passapanista. 2023, guerra Israel e Hamas. Agora, sim, o vídeo do Benjamin Netanyahu está aqui no meu canal, o seu discurso dizendo que os motivos principais que eles lutarão para, de fato, acabar, não é com o Hamas, com a Palestina, é por causa da promessa que foi feita a Abraão, a Isaac, sabe? E que Ismael, na verdade, é um leão devorador e apenas deseja a primogenitura do espaço. Só que pergunte para todos os governos palestinos, vocês aceitam só um pedacinho? É possível partilhar? Ou melhor, é possível hoje, geopoliticamente, fazermos um inventário do Israel? Doutor, professor Roque, você que vai me assistir, e não venha me dar carteirada. Será que hoje é possível, na geopolítica atual, centrada justamente aos conflitos que envolvem a Palestina de modo geral, será que nós conseguiríamos fazer um inventário da Palestina, dividindo em partes iguais para todos? Não. E por quê, professor? Porque negam uma parte, querem tudo. E, portanto, nós estamos aqui nesse complexo simulacro de narrativas, tentando mostrar que o Ocidente, absolutamente representado pelas potências globalistas, pelas elites imperialistas, colonialistas, que sim, eles na verdade querem ver o circo pegar fogo, enviando jatinho, estabelecendo seus quartéis generais,
sob suas potências bélicas aéreas no Catar, na Turquia, na Síria e outros países, né? Vamos entender 2023? Porque o Christian, como é que é o nome do outro rapaz aí? Esqueci, o RC e tantos outros que aparecem por aí estão fazendo anacronismo. Quem mostra o fato de verdade está fazendo anacronismo para defender terroristas. Não, gente. Ali, todos são terroristas. Sim, os que entram nesta guerra de poder e ocupação de espaço, todos são terroristas, mas você só vê um ou outro terrorista, menos Israel. Entendi, como eu tive que ouvir hoje. Não, professor, mas olha, os israelenses, eles não explodem ninguém. Gente, eu não vou nem falar sobre isso. Porque sempre que eles fazem, sempre que os israelenses fazem, porque nós estamos reagindo, não. É porque estão sofrendo uma reação por tentarem impor, de fato, a centralização de um poder e ocupar um espaço que não lhe pertence. Benjamin Netanyahu, em 2023, é anacronismo? Vamos ver se houve alguma explosão de terrorismo, ato do Hamas antes disso. Vamos lá. Em 2023, justamente meses antes do Hamas se levantar, Benjamin Netanyahu anunciou na ONU um mapa que declarou a anexação de todos os territórios palestinos. O vídeo está aqui no canal, menino. Dê um Google aí, você passapanista. Ateu Mequetrefe. É de você mesmo que eu estou falando, é de ti que eu estou falando. Você é historiador passapanista. Você é professor de Harvard. Sim, não tem motivo. Benjamin Netanyahu simplesmente vai na ONU em setembro, levanta o mapa, e não só isso, ainda diz, nós vamos tomar tudo. Este território é uma promessa que fora feita ao nosso Deus, Abraham Avinu. E eu me lembro que a expressão em hebraico, mesmo ele tendo dito em inglês, Hagar, Tirrier, Uvra, Gidelah, no monte de todas as bênçãos. Sim, foi isso que disse Benjamin Netanyahu. Agora, vamos continuar lendo? Sim, no mês seguinte, o Hamas responde com a operação. Quem dentro do Hamas, qual foi o movimento, o grupo dentro do Hamas, que é uma autoridade palestina, que tem vários grupos internos? Al-Aqsa. É esse grupo ali, como um ramo do Hamas, que toma essa atitude. Está dando para você entender, senhor? Agora vem para cá comigo, por favor, para a tela, porque o José está aqui. Quem é o professor José Alessandro? Um pesquisador. Apenas isso. O José Alessandro é apenas um graduado, um pós-graduado, que teve que parar um mestrado, aluno do curso de Direito, empurrando com a barriga, mas estou indo, com notas boas, que se interessa por assuntos políticos, sobretudo que abarca a geopolítica da Palestina. Entende? É sim, o José é esse. Qual é a diferença entre o José e os que estão... entendi. Só que o José não está falando isso aqui baseado em achismo ou tirando dos miolos. Não, o José está falando isso aqui baseado em fontes documentais, dados históricos, como ficarão aqui na descrição, artigos, teses, TCCs, dissertações, entrevistas, documentários, todos baseados em fontes. O professor Roque, agora grave lá um vídeo e diga que o José falou aqui, está distorcendo os fatos, porque quem anda dizendo que Israel não fechou a faixa de Gaza, não bloqueou a faixa de Gaza, e que foi Hamas, brincadeira, né? Isso não é honestidade. Não é. Porque tomou a fazer. Se o Hamas tomou a iniciativa também operacional, impedindo a adentrada absoluta de Israel, o motivo está aí. Mas o vídeo do Benjamin Netanyahu, você vai ver aqui na descrição do vídeo, eu deixarei o link. E aí você me diz, o que poderíamos esperar de países, movimentos que se levantaram dentro de cada país, porque cada país
têm os seus movimentos, nem todos vivem a mesma prática islâmica na sua totalidade. Existem grupos religiosos islâmicos como correntes. Então vamos refutar algumas bestialidades. Assim como o cristianismo é heterogêneo, hoje você não sabe mais o que é evangélico, o que é protestante e o que é católico. Existem ramos distintos do cristianismo, filosofias e teologias adversas e doutrinas e práticas diversas. Assim como existem denominações, ramos do cristianismo, algumas são chamadas de seitas pelos cristãos, que na verdade são seita, né? Testemunho de Jeová, Adventismo, os Mormons, enfim. No Islã, a religião também tem diferentes segmentos e correntes de pensamento e, portanto, evidentemente, dizer que tem-se que exterminar a Palestina, exterminar o Hamas, sabe? É um grau que revela o mau caratismo, sim. Revela o sentimento, de fato, de hostilidade e a ignorância de quem está propalando isso, sem entender o real sentido do que está por trás da guerra. Mas sabe por quê? Porque se ele disser tem que exterminar Israel, o problema vai dar, né? Não vai ter engajamento no YouTube, não é mesmo, menino? Se disser não, na verdade, quem vem provocando tudo isso, historicamente, sim. Eu vou até lembrar que esse Israel, que não é o Israel antigo, como dizem, o que há é só uma psicologia social, uma memória traditiva que os judeus preservaram. Não. O José está fazendo anacronismo. Tá? Esse povo aí que vocês estão defendendo, né, com uma religião política e a outra civil, você pode não acreditar. Pode não ser o mesmo povo quanto geração, mas é a mesma religião e a mesma mente que tocava o terror em Roma. Sim, incendiava tudo, zelotas e sicários. E que uma elite dominante aristocrata flaviana tentava combater. Eram os resistentes. Eu estou mostrando para vocês. Por quê? Porque eles diziam, não, a terra é nossa e nós não podemos permitir, porque os romanos faziam um papel que os Estados Unidos faz hoje. Colocam eles para brigarem entre si, depois distribuem as terras para aqueles que fazem os acordos debaixo dos panos. E aí, professor Roque, passei na prova? Será que passei? Eu só estou mostrando. Aí, olha, Flávio José, é o seguinte, nós vamos fazer um acordo aqui, porque, olha, os judeus não querem nos permitir, olha, os zelotas tomaram Gadara, incendiaram tudo, a Judéia tá assim, vou fazer o seguinte, vocês agem como grupos de resistência, militares, porque eles estão criando grupos paramilitares, tá bom? E para a gente conseguir tomando esses territórios e dando para os militares, os oficiais, os aliados, a gente precisa, porque a gente quer tudo. Nós dominamos todas as províncias. Aí o Flávio Joséfo, né, diz assim, não, tudo bem, vou fazer o seguinte, ó, eu vou começar aqui, contar uma historinha e tudo, vai que o povo vai aceitando que você é o Messias, né, Tito, né, o Vespasiano, né, o Domiciano. A gente vai tentar aqui. E a resistência acontecia. Significa que os zelotas eram o Hamas, sem anacronismo, é só para você entender, incendiaristas, que tentavam impedir a dominação do Império Romano em territórios palestinos, onde eles tinham seus QGs instituídos nas Alta e Baixa Galileia. É o mesmo. Onde os Estados Unidos, professor Roque, ou celebridade, onde eles têm os seus maiores centros bélicos militar, aéreo. Catar, Irã, Síria, Turquia e vai descendo. Meu nome é José Alessandro Neves, nem melhor e nem maior. Sou apenas eu. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva, ative o sino para receber notificações, deixe o seu like, compartilhe, marque o professor Roque. Quem sabe ele bate um papo comigo aqui ou ele só prefere canais de alta repercussão. Eu estarei aguardando sentado, esperando, tomando o meu delicioso chá de camoila.